Pessoal, mais um pregão de forte movimentação do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Hoje, dia 24 de agosto, quarta-feira, o que eles fizeram? Ponta compradora no nosso mercado à vista. A gente nem postou o vídeo para não ficar cansativo, já que a gente postou os últimos dias, só que como a gente tem os dados, a gente vai comentar com vocês. Antes do leilão, eles estavam com uma ponta vendedora no mercado à vista de 40 milhões de reais. Olha como é que eles terminaram. Quase meio bilhão de reais de ponta compradora. Basicamente concentrados em ativos de peso e de visibilidade. No caso aqui das ações da Ambev, eles compraram 70 milhões. No caso aqui das ações do setor bancário, Itaú, Itaúsa, Bradesco e também Banco do Brasil, eles compraram 160 milhões de reais. E no caso de Petrobras e Vale, as ações preferenciais, eles compraram 200 milhões de reais no nosso mercado. A gente não sabe se esse fluxo que está entrando por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, se é um fluxo de curto, médio ou longo prazos, conforme a gente está comentando com vocês. Mas é interessante por quê? Porque alguns investidores qualificados estão tendo aí uma atratividade para os nossos ativos. Isso está ocorrendo no leilão de fechamento aí desses últimos pregões no nosso mercado. Em relação ao mercado futuro, eles terminaram com uma ponta vendedora para o dólar futuro e uma ponta compradora aí para o Ibovespa futuro. Aí você comenta, poxa, mas uma ponta vendedora no dólar? Bom, pessoal, lembra que a gente comentou que o Ibovespa e o mercado de câmbio, no caso do dólar, são inversamente proporcionais? Hoje a gente teve queda para o Ibovespa, 0,5%, e queda também para a moeda americana. Inclusive o ambiente ficou negativo para as bolsas americanas no dia de hoje. Então, essa movimentação vendedora do Ibovespa não fez pressão na moeda americana. E o que a gente acompanha? Fluxo. O que eles fizeram, pessoal? Eles venderam. Bom, o motivo eu não tenho a mínima ideia. Só sei que a gente acompanha o fluxo e justamente eles fizeram aí uma movimentação vendedora no dólar. Vamos dar uma olhadinha nos contratos para a gente perceber como é que foi esse movimento? Pessoal, ao contrário que eles fizeram ontem no dólar futuro, eles fizeram hoje. Ontem foi o dia inteiro comprando e a gente teve uma valorização da moeda americana de 32 pontos. E eles atuando na ponta compradora, chegaram a comprar aí 22 milhões de reais no nosso dólar futuro. E hoje, pessoal, pressão de venda durante o dia todo. Então, tudo que eles compraram ontem, de 22 milhões, eles venderam praticamente tudo no pregão de hoje. Se a gente observar pelo preço médio que eles compraram ontem, se vocês observarem no vídeo de ontem, eles compraram ontem com preço médio de 3.219. E hoje eles venderam com preço médio de 3.239. Quer dizer, 20 pontos de projeção de lucro e uma movimentação praticamente aí compradora e vendedora de 20 milhões de reais. Isso dá pouco mais de 6 milhões e 900 mil reais de projeção de lucro. É claro que a gente sabe que essas operações por parte deles não só são operações intradiárias, mas a gente chega a comentar com vocês é a expertise desse tipo de investidor no nosso mercado. Se a gente falar aqui do Ibovespa futuro, pessoal, foi uma movimentação bem parecida com o pregão de ontem. Inclusive ontem eles chegaram a ter uma ponta compradora no nosso mercado de 250 milhões de reais e hoje mais 145 milhões de reais. O índice ontem também começou nessa movimentação descendente e depois teve o quê? Uma valorização e na parte final do dia perdeu força. A diferença do pregão de hoje é que na hora final a gente deu uma recuperada aqui no nível de preços, inclusive a gente conseguiu fechar acima do patamar do fechamento do pregão de ontem. 85 pontos aí de valorização do nosso índice. Em relação ao preço médio, eles tiveram aqui uma projeção de lucro de pouco mais de 145 pontos, o que deu um pouco mais aí de 360 mil. E no caso aqui do dólar futuro, eles tiveram uma projeção de lucro em relação ao preço médio de 6,5 pontos, que deu um pouco mais aí de 2 milhões e 200 mil no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui nos nossos contratos em base diária, aqui pessoal, movimentação de valorização ontem, eles atuaram na ponta compradora. Olha que interessante, esse movimento vendedor do pregão de hoje foi inclusive o maior por parte deles nesse contrato. Se a gente observar aqui o movimento vendedor que a gente teve aqui entre o dia 28 e o dia 29, a gente teve esse movimento vendedor acumulando um fluxo de pouco mais de 13 milhões negativo para 1 milhão positivo, ou seja, 12 milhões na ponta vendedora tinha sido o fluxo mais forte por parte deles nesse contrato. Quer dizer, de 12, hoje eles venderam 21. Então, tudo que eles compraram ontem, eles venderam hoje, fizeram pressão de alta ontem e fizeram pressão de baixa no pregão de hoje. Vale lembrar que a gente só tem aí de liquidez mais 4 pregões até o final do contrato, que vai terminar agora no dia 31.
Dando uma olhada aqui no índice, a gente tem a movimentação por parte deles, mais um pregão comprador. Pessoal, lembra da paulada de segunda-feira? 460 milhões de reais, quase 470 milhões de reais de ponta vendedora que eles fizeram. Já recompraram praticamente nesses 2 dias 400 milhões de reais. Ontem foi 250 e hoje mais 145. É claro que a gente está percebendo que ainda o fluxo está fazendo o quê? Uma movimentação descendente. Mas o que a gente pode deduzir desses 2 dias de movimentação positiva por parte deles? A gente deu aqui um respiro na queda da cotação em base diária do nosso Ibovespa Futuro. Ontem a gente subiu aí 10 pontos e hoje a gente subiu aí mais 85 pontos no nosso mercado. Vamos ficar atento em relação a essa movimentação. Voltando lá para comentar os nossos ativos, pessoal, a gente viu aí no nosso giro, um pouco mais cedo hoje, né? Por volta de 1h da tarde. Inclusive eu vou sempre procurar postar o vídeo por volta de 1h com todos os movimentos, pelo menos aí das 3 primeiras horas de negociação do nosso mercado à vista e 4 aí do mercado futuro. E a gente percebeu que eles estavam com uma ponta compradora como carro-chefe das ações do Banco Itaú. Inclusive Itaú foram uma das ações que tiveram essa movimentação compradora por parte deles no final do pregão. Eles chegaram a comprar só de Itaú aqui 50 milhões de reais. Só que o ativo no nosso giro estava com uma desvalorização de 0,4 e terminou com uma desvalorização de 0,7. Então eles perderam mais dinheiro ainda. No caso aqui, é claro que eles tiveram uma ponta compradora aí no final do pregão no ativo em relação a essa movimentação que a gente teve aqui no nosso mercado. No caso, eles estavam como carro-chefe de vendas as ações preferenciais de Vale. Inclusive, Vale estava com uma queda de quase 1,5% quando a gente fez o nosso giro e terminou com uma queda hoje de 3%. Só que a movimentação de Vale, eles fizeram no final do pregão de hoje uma compra de cerca de 107 milhões de reais. Então, quer dizer, eles estavam com fluxo vendedor em Vale antes do leilão de fechamento e no leilão de fechamento eles zeraram essas posições. Assim também, como eles estavam com uma posição vendedora em Petrobras antes do leilão de fechamento, o ativo que no nosso giro estava com uma queda de praticamente aí 1%, era o segundo ativo com maior volume vendedor e terminou o pregão de hoje com 2% de desvalorização. Como carro-chefe de vendas, a gente teve aqui as ações da Gerdau, inclusive no caso do setor de siderurgia, não foram afetados por essa onda compradora por parte deles nesse leilão de fechamento no pregão de hoje. Inclusive Gerdau, a gente já tinha uma movimentação vendedora no nosso giro, eles estavam vendendo cerca de 5 milhões de reais no ativo, o ativo estava se desvalorizando cerca de 2,5% por volta de 1h da tarde, a gente terminou aí o pregão, eles aumentaram de 5 para 14 milhões da ponta vendedora, o ativo aí se desvalorizou um pouco mais de 6,5% no nosso mercado. Então a gente vê tanto Gerdau, Usiminas e no caso também de CSN fizeram uma pressão de baixa, ajudando o quê? A aumentar uma projeção de lucro por parte deles aí nas ações que eles atuaram na ponta vendedora. É claro que não foi o suficiente para poder fazer o quê? Permanecer com aquela projeção de lucro que eles estavam antes do leilão de fechamento, que estavam bem maiores, justamente por essa ponta compradora no final do pregão, junto no leilão, eles praticamente reduziram essa projeção de lucro, ficaram com um pouco mais de 100 mil reais aí no nosso mercado à vista. No mercado de opções, pessoal, ficaram praticamente aí no mesmo patamar de Petrobras e Vale. O que eles venderam de caos, eles aumentaram vendas, mas também aumentaram vendas de puts, que é projeção de alta, então ficaram no mesmo patamar. A mesma coisa aconteceu para as opções de Vale. Como projeção, tiveram prejuízo para as opções de Petrobras e lucro para as opções de Vale. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente consegue perceber que no caso de Petrobras, tudo que fizeram deu errado. Por quê? As opções que eles atuaram na ponta compradora, 1,59 de queda. Na ponta vendedora, 1,52 de valorização. Só que no caso de Vale, não. Aí eles acertaram a mão. No caso que as opções que eles atuaram na ponta compradora, 6,80 de alta e na ponta vendedora, 5,90 de queda no nosso mercado. Pessoal, vamos ficar atento no andamento do pregão de amanhã. A gente vai soltar aí o nosso giro rápido do mercado por volta da metade do pregão, por volta de 1h da tarde. Em relação ao fluxo, hoje eles tiveram mais um dia comprador para o Ibovespa Futuro, já chegaram a zerar daqueles 460, praticamente aí 400 milhões de reais no nosso mercado. Vamos ficar bem atento em relação a qual que vai ser a pressão de fluxo no nosso mercado no pregão de amanhã, já que hoje a gente teve um pregão de queda para a moeda americana e também um ambiente vendedor nas bolsas internacionais. Quem gostou do vídeo, pessoal, dê um joinha, se inscreva no nosso canal. É bem interessante que vocês participem da movimentação do fluxo e a pressão de preço que eles fazem nos nossos ativos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!